E agora sim. Boa tarde, pessoal. Tudo certinho com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é João. Eu venho da equipe de marketing da Globo aqui no Brasil. E é um prazer estar com vocês hoje aqui. Tá? A gente está muito empolgado hoje porque a gente vai falar de um tema que sempre surge bastante dúvidas, tá? Que é a questão do monitoramento. E aí a gente sabe que é um tema relevante e trouxemos esse tema para a gente conversar um pouquinho e compartilhar com vocês. Tá? Monitoramento, pessoal, é um tema que a gente vai falar bastante durante esse ano. Tá? A gente fez um planejamento com bastante conteúdos relacionados a monitoramento. Então, se ainda não segue as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, eu te quero convidar você a seguir, tá? Para a gente sempre estar com a nossa comunicação bem assertiva, tá? Porque a gente sempre vai compartilhar novos conteúdos, novos produtos. Então, segue a gente lá nas redes sociais para vocês sempre estarem dentro de todos os assuntos. Fechou? Hoje comigo temos o Reinaldo é engenheiro de serviços. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, João. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar. Dessa vez, um assunto bem técnico, né? A gente quer compartilhar com vocês alguns diagnósticos, né, através da nossa plataforma, e espero que todos vocês consigam aproveitar o máximo possível, né? Temos mais de 114 participantes agora, então espero que todos vocês consigam aproveitar o máximo, tá? E já iremos iniciar, então, a apresentação com o Matheus. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, eu sou o Matheus, prazer. E é com muito orgulho que eu venho hoje aqui com vocês nessa oportunidade. Sou muito grato por estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco de conhecimento e todas as soluções e tudo que a Grovat consegue disponibilizar aí com os produtos, com os monitoramentos. E hoje a gente vai participar um pouquinho mais disso, entender um pouco mais como funciona essas questões vinculadas aí com o monitoramento, com o diagnóstico, e isso vai ser muito importante aqui para a gente. Pessoal, nossa apresentação hoje, ela terá 3 vertentes. Nós iniciaremos ela trazendo os principais erros e advertências dos inversores fotovoltaicos da Grovat. Logo em seguida, nós traremos para vocês os diagnósticos, identificar essas eventualidades e logo em seguida, o Reinaldo estará trazendo as possíveis soluções para tudo que nós vamos estar mostrando para vocês aqui nesse momento. Lembrando que vocês podem constantemente estar enviando suas dúvidas e nós estaremos respondendo também. Iniciando aqui, pessoal, trarei para vocês os principais erros e advertências dos inversores. Primeiramente, aqui são muitos, claro, mas nós compilamos numa lista os principais e os que nós recebemos maiores solicitações em nosso dia a dia, em nossas demandas. Lembrando que existem 2 grandes diferenças quando nós tratamos de erros e advertências. Quando nós falamos de erro, nós estamos falando daquela folha que fica na frente do inversor, nós estamos falando que ela fica ali com o LED vermelho constante. E quando nós falamos de uma advertência, nós estamos falando que o LED vermelho ali da folha fica piscante. Então, aqui já é uma grande diferença que nós conseguimos notar para já partirmos com essas explicações. Pessoal, aqui eu trago os principais erros. Então, nós temos o erro 203, que é o PV Isolation Low, isolação fotovoltaica baixo. É um erro mais vinculado ali com as questões da instalação do inversor, com as questões ali vinculadas com todo o projeto em si. Nós também abordaremos o erro 300 e o erro 304, que traz para nós aqui um pouco essa questão da tensão AC e da frequência AC fora da faixa. Então, nós conseguiremos abordar ali com o Reinaldo, mais no final da apresentação, como é que seria esse erro, como é que nós entramos com uma solução. Nós também trazemos aqui para vocês o erro 302,
sem conexão AC, que é quando não existe nenhuma conexão ali com o inversor. Também temos o erro 303, que é o PE anormal, é um erro vinculado ali com o aterramento do sistema, com o aterramento da instalação. É muito importante que as instalações fotovoltaicas estejam sempre equipotencializadas no mesmo terra, e esse erro aqui, ele aborda um pouco sobre isso. Temos também o erro 405, falha de relé, e também o erro 409, bus voltage anormal, tensão do barramento DC anormal. É muito importante, pessoal, também levar em consideração que muitas das vezes os erros, eles não estão associados intrinsecamente com o inversor. São erros provenientes ali de questões da instalação. E isso nós abordaremos em nossa apresentação. E as principais advertências que nós encontramos também nos nossos inversores são essas. Nós temos a 202 e 206, que é vinculado com o DPS, tanto o DPS da parte DC do inversor, proveniente dos módulos, ali nas strings, quanto com o DPS ali da parte AC do inversor, que é diretamente a saída do equipamento. Nós também abordaremos aqui a advertência 210, que é uma alerta quando os cabos provenientes dos módulos estão com a polaridade invertida. Também traremos o 400, que é uma advertência de ventoinha, vinculado com problemas de cooler, problemas vinculados ali com a circulação, sujeira. E também traremos o 407, que é a temperatura alta dentro do inversor, e o 401, medidor externo anormal. Pessoal, tendo ideia e tendo visto todos esses erros e advertências, nós temos uma solução. Temos o diagnóstico inteligente. E é sobre isso que nós vamos estar mostrando para vocês agora. Como identificar, como encontrar, como mitigar tudo isso e tentar entender e entrar com uma ação para solucionar esses problemas. Pessoal, hoje nós temos um servidor, é o OSS Grovat, e se você é um instalador, distribuidor, tem uma conta em nosso sistema, você consegue ter acesso para diagnosticar todos esses erros e advertências. Então, supomos que você instalou o inversor na casa do seu cliente, criou a conta, cadastrou o Datalogger Shine Wi-Fi X. Logo em seguida que você realizar isso, ele já vai aparecer aqui, como vocês podem ver na tela, dentro da sua lista, dentro da sua planta, como os inversores cadastrados. Então, aqui nós temos uma ferramenta muito importante para conseguir monitorar tudo o que está acontecendo com os inversores cadastrados nessa planta, que nós marcamos aqui com o número 1, 2 e 3. Caso vocês clicarem em planta, vocês terão ali todas as informações dos seus inversores, tanto os que estão em funcionamento normal, online, quanto os que estão com alguma anormalidade, seja ela um erro ou uma advertência. Ele vai mostrar para você toda essa lista. Logo em seguida, você consegue trabalhar com filtros para identificar esses itens. E tem um ponto muito importante, que é esse número 3. O número 3 é um símbolo de um olho. Quando você clica aqui nesse olho, ele vai abrir para você uma ferramenta muito importante. É sobre ela que nós vamos tratar aqui agora. Essa ferramenta possui 4 abas principais, que é a aba painel de controle, é a aba energia, a aba relatório e a aba configuração. Eu vou estar trazendo para vocês agora as 3 primeiras abas. Bom, quando nós estamos falando da aba relatório, é muito importante que ao você entrar dentro da sua conta, no nosso servidor, e clicar em relatório, vai ser exibido para você uma lista de todos os logs do sistema, de todos os erros, de todas as falhas identificadas, elas vão estar marcadas aqui. E é muito importante também que você pode pesquisar em outra data, e você também consegue trabalhar a forma como a informação é exibida para você. Ela pode ser exibida por mês, por ano ou numa quantidade total. E é muito importante também que aqui ele vai mostrar para você qual que é o número de série do inversor, qual que é o nome da planta, qual que é o modelo, qual foi o tempo
onde foi registrado a falha, o dia, as horas, os minutos. Ele mostra para você também qual que é o código da falha, que aqui no caso está marcado com o número 5. Ele mostra também para você a descrição e a análise, que está marcado com o número 6. Então aqui nós já conseguimos ter uma ideia geral do que está acontecendo com o nosso inversor. E é muito importante também que você pode procurar no passado e você também pode ver se esse erro ou essa advertência ocorreu também em outros períodos. E assim você consegue ter uma ideia melhor de como está a sua instalação ou sua rede para procurar uma solução. Pessoal, na aba Energia, é muito importante porque todos os dados do inversor podem ser plotados em um gráfico bem dinâmico, em um gráfico ali que sempre vai estar relacionando as informações num eixo XY. Então aqui, por exemplo, ao clicar no número de série do Data Logger, que está aqui no canto esquerdo, nós vamos ter uma série de informações que eu posso ticar para ser exibido nesse gráfico. Aqui nesse caso, nós estamos fazendo uma simulação de um inversor que está online. Nós estamos selecionando a tensão da MPPT1 e a tensão da MPPT2 para ser exibida. Então, aqui é muito interessante que ele vai mostrar para você todo esse valor da tensão ao longo do tempo. Então, aqui nós temos tempo por tensão e ele vai estar plotando as informações para você. Então, aqui, caso você queira observar qual que é a tensão que estava na minha MPPT1 às 9 horas da manhã do dia 12, por exemplo, do mês 1, você consegue essa informação. E é muito importante que, conforme você move o cursor ao longo de todo o gráfico, os valores também são mostrados para você em tempo real, detalhadamente. Você não precisa ficar rebatendo a informação para o eixo X para conseguir ver melhor qual que é o tempo e qual que é a tensão. Ele já mostra para você tudo isso certinho quando você põe o cursor em cima da informação. E interessante também é que aqui nesse exemplo nós estamos mostrando um inversor com 2 MPPTs, mas caso fosse um inversor maior, mais robusto, mais comercial, que tenham 6, 7 MPPTs, também seria possível visualizar cada MPPT coletivamente e individualmente. E o interessante é que o próprio sistema já vai trocando a cor do gráfico plotado para não confundir na hora da análise. Isso é um diferencial muito grande, porque consegue mostrar para você o que está ocorrendo em tempo real com a instalação. Também é possível, pessoal, estar plotando diversas outras informações. Aqui, nesse caso, nós estamos mostrando para vocês a corrente. Bom, nós vimos a tensão, mas e aí, como que estava a corrente nessas MPPTs durante um período específico? Ele consegue mostrar para você. Então, nesse caso, nós temos o famoso gráfico do solar, digamos assim. Nós temos aqui a corrente que está sendo drenada, ela é mostrada aqui no nosso canto esquerdo pelo tempo. Então aqui nós conseguimos ver que foi um dia normal de geração, exceto por o período ali do dia que deve ter acontecido algum sombreamento, ou um tempo nublado, ou algo do tipo. Então aqui você consegue ver as informações da corrente também. É interessante também, pessoal, que também, além de toda essa análise da parte DC, também é possível fazer da parte AC. Então, aqui, por exemplo, nós selecionamos para estar mostrando aqui para vocês qual que é a tensão da rede. Nesse caso, é um inversor monofásico. Então, ele está mostrando aqui para a gente qual que é a fase ali da nossa rede AC. Caso seja um inversor trifásico, nós também conseguiríamos selecionar as outras fases. Ele estaria mostrando para nós todos os valores certinhos. E também conseguimos ver a potência que está sendo ali gerada, a potência que está na saída do nosso inversor. É muito importante essa aba energia, porque ela consegue trazer para a gente uma informação visual, uma informação gráfica, que facilita uma análise em dia comum. E pessoal, se tratando agora da última aba, painel de controle, é isso que você vai deparar quando clicar nela. Ela vai mostrar esse layout com a sua potência gerada aqui no campo esquerdo. Lembrando que você também pode transitar entre os outros dias. E também vai mostrar algumas informações muito importantes ali no canto direito, como toda a potência gerada,
toda a potência que foi gerada no dia, que foi gerado no total, desde quando o inversor foi startado, e também vai estar mostrando aqui valores de economia. E o que eu quero focar é nessa parte de baixo. Aqui embaixo nós conseguimos ver também o número de série do inversor, o número de série do datalogger, a data da última atualização dos dados, e nós conseguimos clicar aqui nesse canto vermelho, que nós colocamos em um quadrado vermelho, é o histórico de dados. Esse canto é muito importante. São as mesmas informações exibidas nos gráficos anteriores, porém, clicando aqui em histórico de dados, nós conseguimos ver ela em forma de planilha, o que facilita bastante essa mitigação, essa parte mais analítica dos eventos que estão acontecendo com o nosso inversor, com a nossa instalação, pessoal. Clicando aqui, nós conseguimos selecionar um período para estar visualizando. Por exemplo, supondo que nós temos um inversor residencial numa instalação comum e ele apresentou um erro no dia 10, um exemplo. Quando eu for fazer a exportação desses dados e a análise dele, eu vou selecionar um período. Geralmente, como nós fazemos? Nós selecionamos um período que tenha pelo menos 2 dias anteriores e 2 dias após o evento, ou algo do tipo. Então, eu vou ali, seleciono o período, clico em Insert, depois ele vai me dar essa tabela, e logo em seguida eu venho aqui nesse número 7 que nós colocamos para vocês, em exportar dados. Automaticamente, a plataforma da Grovat vai fazer um download com todos os dados registrados na nuvem durante todo o período selecionado para análise. Então, aqui, nós trazemos para vocês como que fica essa planilha. E sim, pessoal, vocês conseguem buscar elas, vocês também conseguem ter acesso a esses dados. Facilita muito no dia a dia para identificar o que está acontecendo ali com a instalação, com o inversor e qual que é o problema. Pessoal, é muito importante, antes de tudo, que o inversor esteja conectado e que o datalogger esteja com o LED azul piscante. Isso indica que ele está mandando informações para o nosso servidor. E a coleta dos dados é feita de 5 em 5 minutos e ela fica armazenada na nossa nuvem por até 90 dias, pessoal. Então, aqui, trazendo essa planilha para vocês, nós conseguimos ver diversas linhas, diversas colunas. Nas colunas, nós temos os principais valores de tensão, temperatura, potência, corrente, falhas, erros, diversas outras informações. E nas linhas, nós temos os logs de 5 em 5 minutos, ou no caso de quando está em stand-by, de 1 em 1 minuto. Aqui, pessoal, nós vamos ter na coluna A o número de série do nosso inversor, na coluna B o tempo que foi registrado essas informações, e na coluna C nós vamos ter sempre 3 status, que é stand-by, que é no caso do nosso inversor, quando está sem geração de noite, por exemplo, ele entra em stand-by. Nós temos o normal, que é um dia típico de uma geração comum, e nós vamos ter o fault, que indica alguma presença de erro ou advertência, que são aquelas que eu comecei falando no início dessa apresentação. Então, aqui, se você colocar um filtro em toda linha 4, você consegue trabalhar com os dados. Então, por exemplo, eu vou filtrar tudo que é falha. Ele vai filtrar para mim, ele vai me dar todos os horários e períodos que ocorreram falhas. Então, ali você consegue, através de todas as outras colunas, ver o que aconteceu. O que pode ter ocorrido com essa falha? Se era uma tensão na parte DC, se era uma tensão da parte AC, se é uma temperatura muito elevada. Ali você consegue ter um panorama geral. E ali você consegue partir para ações baseadas nas qualificações técnicas do equipamento em si que está instalado, que é o datasheet. E nós temos acesso ao manual e nós temos acesso também ao adesivo que está colado na lateral esquerda do inversor. Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, nós fizemos uma ilustração que é muito interessante. Como nós estamos com Excel, você consegue pintar as linhas, as colunas, colocar legendas, comentários, e você consegue diferenciar os eventos e partir para as tratativas dos erros que foram encontrados. E também, ao final da planilha, ele mostra a falha, mostra se era um erro, uma advertência, e você consegue ter uma ideia melhor. Pessoal, eu finalizo aqui a minha parte, passo agora a palavra para o Reinaldo,
ele estará trazendo aí uma explicação mais detalhada para vocês dos erros, advertências e como solucioná-los, baseados em tudo isso que nós vimos até agora. Muito obrigado por essa oportunidade e muito obrigado por estarem aqui, pessoal. Sou muito grato por isso. Muito obrigado, Matheus. Então, dando continuidade aqui, pessoal, agora a gente vai expandir, né, os principais erros e também as principais advertências e as possíveis soluções, tá? Nós fizemos aqui uma relação, né, como o Matheus comentou anteriormente, dos principais erros, né, que a gente recebe aqui frequentemente na Groovit, tá? E poder compartilhar com vocês, porque dependendo da situação, vocês mesmos conseguem resolver a situação e muitas vezes não precisa nem entrar em contato conosco, né? Então a ideia aqui é trazer essa autonomia para vocês, para que possivelmente vocês mesmos já resolvam todas essas situações sem ter que entrar em contato com o nosso suporte técnico, né? E possivelmente atrasar mais um pouco o processo, né? De qualquer forma, a gente segue à disposição, tá? A Groovit está aqui para isso, para auxiliar vocês tecnicamente e resolver todas as situações possíveis, tá? Então, começando aqui, pessoal, lembrando que todas essas análises, todas essas configurações e diagnósticos, elas devem ser realizadas através de uma conta de instalador, tá? Então, quem não tem essa conta de instalador, é necessário providenciar, tá? Para você criar essa conta de instalador, você vai precisar de apenas o número de série do equipamento, tá? Então, o número de série de um inversor já é possível você cadastrar ali a sua conta de instalador e possivelmente resolver todas essas situações que eu vou mostrar para vocês agora, tá? No final da apresentação também eu vou deixar vocês à vontade, caso vocês queiram realizar algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário, que com certeza vai somar bastante aqui para a gente, tá? A gente está recebendo bastante pergunta também em relação ao material, tá? Só para deixar vocês informados, será postado no YouTube também, tá? Então, vocês vão conseguir acessar posteriormente também, sem problemas, tá bom? Então, de qualquer forma, aqui dando continuidade, eu trouxe aqui um exemplo bem claro, né, que é o inversor não liga, né? Então, frequentemente a gente pega esse caso, né? E uma das soluções é verificar a polaridade dos cabos fotovoltaicos, né? Essa é uma das principais questões. Muitas vezes ali por conta do horário de finalizar a instalação ou até mesmo alguma confusão no momento da instalação, pode ser que ocorra a inversão da polaridade dos cabos fotovoltaicos, tá? Lembrando que os inversores da Groovit, eles têm, tá, essa proteção contra a polaridade reversa, só que é muito importante também a gente se atentar no momento de executar a instalação, porque assim, é uma situação que está sujeita a acontecer, né? Então a gente precisa ter bastante atenção em relação à polaridade dos cabos fotovoltaicos, tá? Até mesmo no nosso multímetro, tá? Os conectores do nosso próprio multímetro pode estar invertido, tá? Isso são casos reais, a gente já pegou esse tipo de situação, e isso pode comprometer também o funcionamento pleno da nossa usina, tá? Além disso, verificar se a tensão fotovoltaica não excedeu o máximo do inversor, tá? Então, é uma informação muito importante para a gente também, né? Os inversores, eles vão ter ali a tensão máxima informada em datasheet, e se a gente ultrapassar isso, vai danificar o inversor. E se danificou o inversor, consequentemente, ele não vai ligar, tá? Além disso, verificar também se a tensão fotovoltaica atingiu o mínimo do inversor. A gente tem bastante situação semelhante em que a tensão do arranjo fotovoltaico não atende a tensão de start do inversor. Então, nessa situação, o inversor também ele não vai energizar, ele não vai ligar, tá? Então, são informações simples, mas que é importante também a gente verificar sempre esses requisitos, tá? E outra questão é verificar se os pinos dos conectores MC4 não estão afundados, tá? Então, no momento que a gente for fazer a conexão ali do arranjo no inversor, confirmar se realmente está ocorrendo contato, tá? Porque se não estiver ocorrendo contato, pode ser que esteja danificado o conector e também não vai fazer com que o inversor energize, tá? Então, é uma situação muito importante também. Dando continuidade aqui, um dos erros mais comuns também que a gente recebe aqui no nosso suporte técnico é o PV isolou, né? Então,
esse erro é relacionado à isolação fotovoltaica, tá? Então, recentemente, eu mesmo peguei uma situação em que o inversor estava apresentando o erro PV isolou, e quando eu fui verificar, inclusive eu pedi, né, eu solicitei para que o integrador voltasse ao local de instalação para verificar a adequação da instalação, para verificar a integridade da instalação. E no momento que ele voltou para a instalação, ele verificou que tinha um módulo quebrado no meio da string, tá? Então, nossos inversores, eles são inteligentes, né? Esses erros, eles apresentam por conta de alguma interferência possivelmente externa, né? O erro PV isolou é um bem clássico relacionado a algum fator externo, né? Então, eu solicitei que o instalador voltasse à instalação, foi adequada a instalação e o inversor voltou a funcionar, né? Então, o erro PV isolou está relacionado à isolação, tá? Então, a gente tem que verificar se o inversor está bem aterrado, né? Conforme o Matheus comentou anteriormente, o aterramento do sistema fotovoltaico ele tem que estar equipotencializado ao aterramento existente, tá? É um dos pré-requisitos, tá? E outra questão é fazer a desconexão dos cabos de fotovoltaicos de corrente contínua e medir também a tensão entre PV mais e terra e PV menos e terra, tá? Se essas tensões estiverem elevadas, tanto a de PV mais e terra e PV menos e terra, também existe alguma irregularidade na instalação, tá? Então, é algo que a gente precisa rever. Talvez algum cabo CC rompido, algum local que está recebendo água, algum cabo com mau contato, tá? Então, esse erro PV isolou é um erro clássico em relação à instalação. Então, a gente tem que confirmar se nossa instalação ela foi executada da melhor maneira possível, seguindo todas as normas, tá? E uma das últimas questões é verificar se o compartimento da string box ou do quadro AC está devidamente selado, né? Então, pode ser que está eventualmente chovendo no local ali da instalação da string box ou do quadro AC, e isso também é muito prejudicial, pessoal. Então, a gente tem que se atentar em relação às condições de isolamento, tá? Isso a gente pode verificar também através do monitoramento online, né? Eu trouxe um exemplo aqui, inclusive, que estava zerada essa isolação. Então, se tiver muito baixo assim, é porque existe alguma questão na instalação, tá? Então, o erro PV isolou, quando vocês verificarem essa situação, confirmem como que está sendo realizada a instalação, se está realmente dentro de todos os fatores. Dando continuidade aqui, o erro 300, que é CV out range, né? Então, tensão AC fora da faixa, é uma questão bem comum também para a gente receber. Então, os inversores monofásicos, eles vêm configurados com padrão de fábrica em até 242 volts de tensão máxima, tá? Então, inclusive, eu trouxe aqui uma informação para vocês ali, uma tensão que está operando em 247 volts AC. Então, já está um pouco fora da nossa faixa de configuração. Então, a gente precisa aumentar ali a nossa faixa de tensão. E existem os registros, que eu coloquei aqui embaixo, tanto para os inversores trifásicos, que também vêm com uma tensão máxima configurada, e, se necessário, a gente consegue aumentar tanto o limite baixo de tensão, quanto o limite alto de tensão, tá? Conforme estão aqui os registros, tá? Então, os inversores max, MAC, MID, MIC, MIN, a gente consegue alterar através desses registros, tá? São os de limite baixo e de tensão alta, tá? Então, são todos esses registros e a alteração é realizada conforme a imagem apresentada, tá? Individualmente, registro por registro, tá? Então, o registro 53, a gente vai alterar, por exemplo, para tensão limite alta, né? Então, a gente vai colocar aqui 2.750. Por quê? Ele é sempre multiplicado por 0,1. Então, ele vai ser configurado até 275 volts, por exemplo, de tensão máxima. Tá? No caso, o registro apresentado aqui de 53, com valor 2.750. Isso, claro, vai variar ali conforme a região, né? Não são todas as regiões que a gente precisa realizar essa configuração, mas é mais comum encontrar isso em final de linha ou zona rural, tá? Em que a tensão ela tende a ser mais alta. Pode dar continuidade. E esse aqui, né, foi um exemplo para vocês de 275 volts que eu comentei anteriormente. Outra questão também é em relação à frequência, né? Então, a frequência ser fora da faixa.
A gente consegue também verificar quais são os valores de frequência. Eu trouxe aqui numa imagem, né, 59,9 Hz. Então, esse 59,9 Hz já é algo que não é comum, tá? A frequência já está fora dos 60 Hz. Se a frequência ela está muito fora, é que realmente há alguma irregularidade na nossa instalação também, tá? Geralmente, obviamente, na parte AC, tá? Então, caso necessário, a gente consegue ampliar também a faixa de frequência, mas é bem difícil isso ser realizado, porque a frequência das redes elétricas no Brasil geralmente são bem estáveis, e ela já vem de fábrica configurada de 57,5 até 62,5 Hz, tá? Então, não necessariamente a gente precisa alterar, configurar. Ela já vem com uma faixa interessante. Outro erro seria o no AC Connection, que é bem clássico também, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Algumas das soluções seria verificar o disjuntor AC do sistema. Então, pode ser que realmente o disjuntor AC esteja desenergizado por algum tipo de surto externo ou algo do tipo, e também verificar as conexões AC no inversor. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo em que a tensão ia a zero. Então, aqui existia o mau contato, né, na parte AC do inversor. Então, vocês podem verificar aqui que existe um momento em que há tensão 232 volts, 196 volts, mas depois zera, né? Então é algo que a gente pode verificar também, possivelmente corrigir de forma remota, tá? Então a gente tem que conferir os valores. Outro erro seria o PE abnormal, né? O aterramento anormal em si. E uma das soluções também seria verificar a tensão entre neutro e terra, tá? Aqui é um exemplo, né? Alimentação bifásica, 220 volts, né? Então, pode ser que nessa combinação, o inversor pode entender que há uma tensão no neutro, só que, na verdade, é uma fase, né? Os inversores da Grovat, eles são inversores 220 volts, tá? Eles funcionam tanto na rede monofásica quanto na rede bifásica, desde que ele receba 220 volts, tá? Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Aqui em São Paulo, na região da Enel, né, como vocês sabem, a tensão é bifásica, né? Então, a nossa tensão de linha aqui é 220 volts, tá? E nos conectores do inversor, é um conector neutro e fase, tá? Então, na verdade, assim, a gente vai fazer uma conexão de uma fase, né, no próprio conector do neutro do inversor, só que isso não tem problema, tá? É normal, desde que ele receba 220 volts. Só que pode ser que nessa condição o inversor interprete como uma tensão entre neutro e terra, tá? Porque, teoricamente, o inversor ele vai apresentar um erro caso a tensão entre neutro e terra esteja acima de 30 volts, tá? Que não é o correto, né, em instalações trifásicas, por exemplo, tá? Mas nesse caso, uma região bifásica 220 volts, é normal de acontecer. Então, caso o inversor apresente esse tipo de erro, a gente consegue configurar de forma remota. Não necessariamente você precisa ir na instalação para resolver esse tipo de situação, tá? Então, a gente precisa alterar o registro 235 para 0, tá? Nesse caso aqui, a gente vai desativar o sensor de tensão entre neutro e terra e o inversor vai retomar o seu funcionamento pleno, tá? Outro erro interessante de compartilhar com vocês é o erro falha de relé, tá? Então, assim, esse erro ele é causado geralmente por algo em relação à parte AC, tá? O erro falha de relé significa que o inversor ele tentou se conectar na rede elétrica, tá? Mas infelizmente não foi possível realizar essa conexão, não foi possível realizar o sincronismo com a rede elétrica. Então não significa diretamente que o relé está danificado, e sim que ele tentou fazer o sincronismo na rede elétrica, só que não foi possível, tá? Então, esse erro, falha de relé, ele pode ser causado também pelos arranjos fotovoltaicos, por algum tipo de surto externo, tá? Não necessariamente que é uma falha no relé. Pode ter sido ocorracionado por conta de outro fator, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, né? Um inversor monofásico, né? Em que a rede elétrica AC está bem desbalanceada. Vocês percebem ali a variação de tensão.
né? Isso não é saudável ao funcionamento pleno do inversor. Isso pode prejudicar, né, inclusive, a integridade do inversor, assim como no sistema trifásico também, né? Vocês podem perceber aqui, eu trouxe um exemplo em que uma das tensões está 424 volts e a outra está 388 volts, outra 360 volts. Então, esse desbalanceamento também não é interessante, tá, pessoal? É importante que a rede elétrica C esteja sempre estável para que o inversor tenha o seu funcionamento pleno, tá? Então, é algo que a gente consegue verificar também, tá? Se a tensão entre neutro e terra estiver bem alta, pode ser que por isso está ocasionando também esse erro falha de relé. Então, são informações importantes que a gente pode verificar na nossa própria instalação. Outro erro bem comum, né, de ser recebido aqui por nós da Grovat é o Bus Voltage Abnormal, o erro 409, né, que seria a tensão do barramento DC anormal. Tá? Então, a gente consegue verificar também, assim como o Matheus comentou com vocês anteriormente, através de nossas plataformas online. Tá? Nesse caso aqui, eu peguei um inversor que estava com um arranjo em 742 volts, 724 volts, sendo que esse inversor ele tem uma tensão máxima de 550 volts. Né? Então, nesse caso aqui, ele ultrapassou, inclusive, a tensão máxima do inversor. Corre-se o risco de danificar os componentes internos. Né? Corre-se o risco de explodir o capacitor e realmente danificar o inversor. Tá? Lembrando que isso é um mau uso do equipamento. Então, infelizmente, se isso ocorrer, a gente não consegue seguir com o processo dentro de garantia, visto que está fora das normas brasileiras de instalação fotovoltaica. Tá? Então, assim, a gente tem que verificar se a tensão da MPPT é compatível com o informado em datasheet. Tá? A gente tem que ser muito atento às tensões máximas de funcionamento do inversor. Tá? E, de qualquer forma, realizar as medições na instalação para comparar com a leitura do inversor, para verificar se realmente o inversor está fazendo a leitura correta. Tá? Então, é uma informação que, dependendo da situação, a gente consegue ainda reverter. Tá? Só que acredito que na maioria das vezes acaba danificando realmente o inversor. Tá? Então, a gente tem que se atentar bastante em relação à tensão máxima de funcionamento. Tá? Bom, agora entrando nas principais advertências, tá, e possíveis soluções, né? Anteriormente eu apresentei para vocês os principais erros e agora eu vou seguir com as principais advertências e possíveis soluções, tá? Acredito que ao decorrer da instalação aqui alguém já deve ter perguntado em relação aos DPS, tá? Então é algo importante compartilhar com vocês esse assunto que é bem polêmico, né? Aqui no nosso setor fotovoltaico. Então, a advertência 202, o warning 202, seja tanto para o lado AC quanto para o lado DC, né? Que seria em relação ao funcionamento do DPS, né? Dependendo do surto que vier externamente para o inversor ele vai apresentar essa advertência, tá? Então, eu trouxe aqui, né, para a gente um exemplo de um aviso, isso mostra o nosso monitoramento na própria planta do cliente final, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, ele apresentou um erro, né, uma advertência que a função, né, o funcionamento do DPS está anormal, tá? Então, com base nisso, a gente precisa fazer a substituição desse DPS. E quem vai fazer essa substituição do DPS é a Grovat, tá? Então, caso vocês recebam esse tipo de advertência, será necessário vocês entrarem em contato diretamente conosco para fazer, né, esse reparo. Lembrando, pessoal, que nos inversores monofásicos, os DPS, né, a proteção contra surto, ela é integrada à placa principal, tá? Então, ele vai soldado diretamente na placa principal do inversor. No caso dos inversores trifásicos, existem uma placa separada, tá? Que são somente para os DPS. Então, caso esse surto seja realizado nos inversores MID, MAC, MAX, que vocês conhecem, existe uma placa dedicada que é para o DPS, tá? Então, a gente consegue substituir. Só que no caso dos inversores monofásicos, é a placa principal, tá? Então, o custo de manutenção dos inversores monofásicos, eles correspondem a um percentual maior que os inversores trifásicos, tá? Lembrando que
essa advertência ela é apresentada por conta de algum fator externo. Então, necessariamente, é um processo realizado fora de garantia. Tá? Então, a utilização do DPS externo, ela é sempre bem-vinda, tá? Ao nosso ponto de vista de fabricante de inversores. Tá? Quanto mais proteção você trazer para o sistema fotovoltaico, é melhor. Tá? Então, a gente defende aqui a utilização da string box externa, lembrando que é opcional, visto que também os inversores têm esse DPS internamente, tá? Então, dependendo do surto, o próprio inversor vai fazer essa dissipação do surto para o terra, tá? Só que se for um surto muito alto, vai realmente danificar o inversor, tá? Então, é uma questão muito importante para nós, tá? Quanto mais proteção vocês trazerem para o sistema, é melhor, porque vocês vão evitar futuras manutenções no nosso próprio equipamento, tá bom? Bom, outra advertência clássica, tá? É o funcionamento das ventoinhas, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui. No caso, os inversores Max de 125 kW, eles possuem 7 ventoinhas, 2 internas e 5 externas, tá? Os inversores Mid, os inversores Max, eles também possuem essas ventoinhas internas e externas, tá? E a gente precisa fazer essa manutenção periódica, pessoal. É algo que é pouco compartilhado, né, com os integradores, né, assim, de uma maneira geral, no nosso setor fotovoltaico. Só que é uma coisa muito importante a gente fazer essa limpeza periódica das ventoinhas, tá? Porque dependendo ali do local de instalação, ela vai receber muito pó, né, muita sujeira, e a gente precisa fazer realmente essa limpeza periódica, e se necessário, vocês conseguem também remover os ventiladores, né, as ventoinhas de forma individual, e fazer essa limpeza mais precisa, tá? Lembrando, pessoal, que isso é uma manutenção que faz parte do processo e vocês não vão perder a garantia do equipamento caso vocês realizem esse tipo de manutenção, tá? Caso vocês precisam de instruções também, vocês podem ficar à vontade de entrar em contato com o nosso suporte técnico, que a equipe técnica eles vão instruir vocês corretamente de como deve ser realizado toda essa manutenção, tá bom? Então, uma informação importante também, vocês sempre realizarem essas manutenções, tá? Outra informação importante, eu verifiquei que perguntaram também como eu vejo o funcionamento da temperatura, tá, do inversor. Então, o inversor, pessoal, ele vai mostrar 2 dados para a gente. Isso a gente consegue verificar através daquele History Data que o Matheus apresentou para vocês. Que é aquela planilha do Excel que a gente consegue extrair, né, através do nosso servidor. Então, o inversor, pessoal, ele vai mostrar aqui 2 tabelas, tá? Uma tabela, na verdade, sim, duas colunas, tá? Uma da temperatura interna de funcionamento do inversor e da temperatura externa do funcionamento do inversor, tá? Então, uma informação interessante para compartilhar com vocês é que se a temperatura de trabalho estiver acima de 80 graus, a temperatura externa, provavelmente o inversor ele vai apresentar esse erro, tá? Então, é algo que a gente precisa acompanhar também periodicamente, tá? É por isso que a gente sempre instrui, né, a ser respeitados os distanciamentos mínimos do inversor. Inclusive, eu deixei aqui para vocês verificarem isso, que isso pode ocasionar, né, a falha do inversor diretamente. Então, é importante que o inversor esteja com essas distâncias respeitadas para que a gente consiga manter, né, a vida útil do inversor perfeitamente, tá? Então, o semicondutor trabalhando em alta temperatura é prejudicial à vida útil do inversor, tá, pessoal? Então, a gente tem que sempre buscar que o inversor seja instalado em algum local que possua uma ventilação adequada e que ele não trabalhe uma temperatura excessiva, tá bom? Então, é sempre importante eles trabalharem abaixo de 80 graus, tá? Que já é uma temperatura considerável também, tá? O ideal é eles trabalharem ali em 60 graus internamente e até 40 graus ali externamente, já é uma temperatura adequada para o funcionamento pleno do inversor, tá? Outra advertência bem interessante para compartilhar com vocês é em relação aos medidores, tá? Então, nesse caso aqui,
eu trouxe aqui para vocês a advertência medidor anormal, tá? O medidor, pessoal, seria o medidor inteligente, tá? O smart meter, né? Para sistemas zero grid, sistemas que vocês fazem um gerenciamento completo da energia da usina, tá? Então, basicamente, essa é a solução, né? Então, se ele tiver um medidor, a gente tem que verificar como que está a comunicação entre o inversor e o medidor, tá? Porque se apresentar essa advertência, é porque existe alguma falha na comunicação entre o inversor e o medidor. Caso ele não tenha o medidor instalado, aí a gente faz a desativação desse medidor externo, tá? Então, a gente altera esses 3 registros, o registro 306, 122 e 180 para 0, tá? Isso é realizado também diretamente na nossa conta de instalador através do OSS Grovat, tá, pessoal? É o ossgrovat.com, o nosso portal, o nosso site para instaladores, tá? Então, é sempre importante vocês que desenvolvem os projetos com Grovat terem essa conta de instalador para que vocês consigam ter todos esses acessos e realizarem todas essas manutenções e configurações remotas, caso seja necessário, tá? Uma solução também, né, em relação à advertência, que inclusive foi comentado no começo ali da apresentação, é em relação à inversão de polaridade, tá, pessoal? Então, caso o inversor apresente, né, essa advertência de polaridade inversa, a gente consegue corrigir, né, a polaridade dos módulos fotovoltaicos na MPPT. Então, é sempre importante, pessoal, a gente confirmar que a polaridade, os cabos do nosso multímetro estão bem conectados, né, nas entradas corretas. E antes de conectar no inversor, conferir, pessoal, confiram antes de conectarem no inversor se a polaridade está correta, tá? Isso vai evitar que o inversor seja danificado, tá? Então, eu dei um exemplo aqui de um inversor com a polaridade inversa, né, invertida, e no caso aqui um inversor com a polaridade ok, tá? Então, vocês percebem que o positivo aqui, eles sempre estão no lado esquerdo e o negativo do lado direito, tá? Esse seria o correto para a instalação dos inversores fotovoltaicos da Grovat, tá? Então, é sempre importante vocês confirmarem se a polaridade dos inversores estão de acordo, tá? Beleza. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir aqui para as perguntas, tá? Eu vou dar uma olhada aqui em algumas perguntas em conjunto com o Matheus e responder para vocês na medida do possível, tá? De qualquer forma, pessoal, existem nossos e-mails, tá? Nossas redes sociais. Vou ressaltar com vocês aqui o nosso Instagram, é Grovat do Brasil, tá? Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem mandar uma mensagem diretamente para o nosso Instagram e, na medida do possível, nós vamos responder todas elas, tá bom? A nossa equipe está acompanhando também aqui o webinar e estamos respondendo, né, na medida do possível, mas de qualquer forma eu vou trazer aqui para vocês algumas perguntas, tá? Então, trazendo aqui uma pergunta do Leandro, tá? Ele falou que algumas vezes ele realiza as configurações e no final aparece uma mensagem de erro, a configuração falhou. Então, nesse tipo de situação, é bem provável que a comunicação entre o data logger e o roteador não está plena, tá? Então, provavelmente por alguma instabilidade ali na internet, algum momento local, né? Realmente algum momento ali, não foi possível realizar essa configuração. Então, nesse tipo de situação, a gente tem que confirmar que o nosso data logger está realmente bem configurado no roteador para que a gente consiga realizar essa configuração, tá? Outra pergunta aqui, como cadastro plantas na plataforma? Vou ressaltar aqui também, pessoal, uma pergunta do Davi Freire, tá? Vou ressaltar aqui, pessoal, para vocês, como cadastram essas plantas, tá? Basicamente, existem 2 sites, tá? O site para instalador é o OSS Grovat, pessoal. Já deixem anotado aí, que eu sei que vocês instalam bastante Grovat, e essa dúvida vocês não vão ter mais, tá? Então, o OSS Grovat é uma plataforma para instaladores, tá? Então, vocês vão utilizar para realizar o cadastro das contas de instaladores, tá? E para cadastrar as plantas de clientes finais, vocês vão utilizar o Shine Server, tá, pessoal?
Anotem aí, Shine Server, é lá que é realizado todos os cadastros de plantas para clientes finais. E é no Shine Server que vocês vão vincular a sua conta de instalador, tá? Então, todos os projetos que vocês executarem, automaticamente eles vão ficar vinculados à sua conta de instalador, tá, pessoal? Então, bem importante vocês lembrarem, o OSS Grovat, onde vocês vão ter o gerenciamento total das suas usinas, tá? Qual porcentagem de sobrecarga aceita para os inversores da Grovat? Uma pergunta aqui do Lucas Aparecido. Pessoal, em relação ao fator de oversizing, overload, que vocês com certeza já ouviram falar, né? Isso é uma informação que tem no nosso próprio datasheet. Existe uma informação ali que se chama máxima potência recomendada do fotovoltaico, tá? E geralmente para as linhas novas, elas são 50% acima da nossa potência nominal, tá? Geralmente é 50% acima da nossa potência nominal, só que vocês conseguem confirmar no nosso próprio datasheet, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui em outra pergunta agora. O Davi Freire fez outra pergunta em relação ao cadastro das plantas. Sim, você precisa realmente vincular em todas as suas plantas o código de instalador, tá? Então, você precisa realmente vincular o seu código de instalador, senão você não consegue ter um gerenciamento completo das usinas que você desenvolveu, tá? Obrigado, Leandro. Muito obrigado. A gente segue à disposição, tá? Em breve teremos outros webinars também para vocês acompanharem. Dessa vez foi um assunto bem técnico, então espero que vocês tenham aproveitado o máximo. E ressalto também, pessoal, que será postado no YouTube, tá? A nossa apresentação, então vocês vão conseguir acessar elas posteriormente. E caso tenha alguma dúvida que eu não consegui esclarecer agora, vocês vão conseguir revisar toda a apresentação. E lembre-se também das nossas redes sociais, tá? Ó, uma pergunta aqui do Natan. Como faz para alterar os parâmetros do inversor? Né? E a alteração de parâmetros do inversor, pessoal, como eu mostrei anteriormente, ela é realizada diretamente na nossa conta de instalador, tá? Então, através do OSS Grovat, tá? Através da nossa plataforma OSS Grovat, a gente consegue alterar todos os registros, todos os parâmetros dos inversores que a gente desenvolveu o projeto, tá? Então, a gente só vai precisar, obviamente, vincular a nossa planta do cliente final, nosso código de instalador, tá? Com base nisso, a gente consegue configurar todos os inversores da Grovat e isso facilita, né? Nem sempre vocês precisam, pessoal, ir até o local de instalação, tá? Então, esse é um dos benefícios de compartilhar essas informações com vocês, tá? Não necessariamente vocês precisam ir até o local de instalação para fazer alguma configuração. Dependendo da advertência, do erro, através de uma configuração remota, vocês conseguem solucionar o problema, tá? Então, a ideia desse webinar, pessoal, hoje foi justamente isso, foi compartilhar com vocês mais informações em relação a registros, tá? Então, nem sempre vocês precisam entrar em contato conosco para solicitar algum tipo de alteração, tá? Algum tipo de configuração de parâmetro. Muitas vezes vocês mesmos têm essa autonomia e já permitem que o inversor retome seu funcionamento pleno através dessas configurações, tá? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês, tá? Mais uma vez nesse webinar, que foi muito importante, muito interessante aqui para nós da Grovat também. E a gente segue à disposição de todos vocês, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.